Oi pessoal, bom dia. Eu vim aqui hoje. Tem um tempo que eu tenho pensado nisso, porque às vezes eu leio alguns livros e eu acho tão maravilhoso, assim, algumas coisas que eu tenho lido, que eu queria compartilhar. E eu sei que na correria do dia a dia, acho que essa aqui vai ser a melhor maneira. Então vamos lá. Eu tô lendo um livro que chama esse aqui, A Mulher Segundo o Coração de Deus, da Elizabeth George. E você pode ver que ele está todo rasgado já. Porque esse livro eu tenho uns 20 anos e eu acho que eu leio ele todo ano. Porque ele me ajuda a voltar a minha mente assim para aquilo que realmente importa, sabe? A gente tem uma tendência muito grande de se perder e sair fazendo as coisas da nossa cabeça. E vira e mexe assim, né? Eu acho que tem livros que trazem essa noção do que é importante. Então, assim, no primeiro capítulo, ele chama Um Coração Dedicado a Deus. E ela começa a falar do coração dessa pessoa que realmente ama Deus e quer servir a Deus, né? E, gente, isso aqui não é só para mulheres, embora o livro tenha esse título. Essa primeira parte, ela fala só sobre a busca de Deus. E é muito válido, assim, tudo que eu espero conseguir passar aqui. Bom, ela começa o capítulo contando que ela perdeu a sogra dela, né? Que é uma mulher de Deus, que orava por todo mundo. E ela começa a ficar preocupada, né? Gente, vai fazer falta a oração dela, como é que vai ser também no feriado, quando a gente se reúne. Enfim, ela começa a pensar em várias coisas e ficar preocupada. E aqui mesmo ela já começa dando um exemplo de como é que a gente deve fazer quando a ansiedade toma conta do nosso coração. E ela fala assim, caramba, eu comecei a pensar em todas essas coisas e de repente eu percebi que eu estava só envolvida em pensamentos terrenos, que eu estava super preocupada com tudo. Então eu elevei o meu coração e a minha mente, né? E comecei a ajustar a minha perspectiva a fim de que se encaixasse na visão de Deus para minha vida. Sua visão eterna que orienta nosso passado e futuro, assim como nosso presente. E acho muito legal isso, gente, porque é uma atitude interior que é tão simples às vezes, sabe? Eu elevei o meu coração. Então, no meio daquela loucura toda da nossa cabeça, a gente tem como, porque Deus está tão próximo, gente, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu tenho essa chance de voltar o meu coração para o Senhor, de na mesma hora falar, Senhor, perdoa toda essa preocupação, me ensina os teus caminhos. E ela fala que na mesma hora o Espírito Santo já lembrou ela de um versículo que ela tinha memorizado há muito tempo. E quem me conhece sabe que eu sempre falo disso, que tem que memorizar um monte de versículo, a gente tem que conhecer a Bíblia, gente, de cabo a rabo e memorizar vários versículos muito importantes. E aí que ela fala, o Espírito Santo me lembrou desse versículo, quando Jesus fala para Marta, só para lembrar que, né, o episódio, Marta e Maria estavam recebendo o Senhor em casa, junto com um monte de outros fariseus e judeus. E Marta estava assim super ansiosa, preocupada com o banquete que ela tinha que organizar, com todas as coisas que ela tinha que fazer. E aí, peraí. Desculpa, gente. E aí chega para o Senhor e fala assim, nossa, o que o Senhor acha disso aí? Maria não tinha que estar aqui me ajudando, olha aí, como que ela pode ficar aí parada, só ouvindo o Senhor falar, sem fazer nada? E Jesus chega para ela e fala assim, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, só que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu amo esse texto do Senhor, porque quantas vezes a nossa Marta interior quer tirar a nossa Maria da presença do Senhor, acusando, dizendo que a gente não tem tempo para isso, porque a gente tem coisas mais importantes para fazer, enquanto que aos olhos do Senhor, o mais importante que a gente tem para fazer é se render a Ele, é buscar a presença dEle, é abrir mão da nossa mente, da nossa mentalidade ansiosa, preocupada, cheia de demandas, para estar ali somente nesse lugar de adoração, de ouvir Deus,
depois que você ouve Deus, você vai ter as instruções bem mais claras daquilo que você realmente deve fazer. Mas antes disso, gente, a chance da gente se perder em milhões de outras coisas é enorme. Então eu acho muito bom quando eu me lembro disso aqui, né? Então ela fala que a primeira coisa foi isso, o Espírito Santo lembrou esse versículo e aquilo trouxe muita paz ao coração dela. Primeiro por lembrar que a sogra realmente tinha vivido de acordo com as prioridades de Deus e ela mesmo, porque ela quando viu que a sogra faleceu, ela falou, caramba, eu também já tô ficando de idade, tenho poucos anos e tenho muitos planos, né? E a ansiedade começou a encher o coração dela. Mas nessa hora, através dessa palavra, né, o Espírito Santo pôde falar ao coração dela que pouco é necessário. Pouco, que todos aqueles sonhos poderiam se resumir a uma entrega diária, contínua. Tipo, basta a cada dia você buscar a Deus, né? Então, assim, aí ela fala aqui, mas a paz de Deus se apodera de mim, quando me lembro que ao escolher cada dia a parte necessária que nunca me será tirada, minha vida torna-se mais significativa diante do Senhor. Ou seja, todas as coisas se resumem a uma só coisa, né? Que é amar o Senhor acima de todas as coisas, né? De toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, né? Esse é o Evangelho, gente. E é muito legal porque basta você escolher a cada dia, né? Então ela começa aqui, né? Com algumas características, então, de Maria, né? Qual foi a diferença do coração de Maria? Que a Maria soube discernir o que era necessário. Então a gente tem que desenvolver esse coração que discerne no meio da tribulação, no meio da maluquice lá, você começar a discernir. É válido eu ficar com os meus pensamentos nisso? Esse pensamento vem do Senhor, né? Isso faz sentido para Deus? Ou eu estou numa perspectiva só terrena e não estou conseguindo enxergar o que Deus tem, né, por trás dessa situação, né? E aí a gente vê essa diferença. Marta não conseguiu perceber a prioridade. Marta achou que o importante mesmo era fazer a comida, o banquete e tal, agradar todo mundo e acusar a Maria, né? Mas Maria ali, não é que Maria era desleixada. Maria, ela sabia que era importante fazer o jantar, só que ela discerniu o que era mais importante. Ela tá aos pés do Senhor, né? Ela profeticamente, assim, eu vejo que ela tinha muita sensibilidade do Espírito e ela entendeu que tá ali era urgente, era o mais importante. Ela também não saberia quanto tempo teria o Senhor ali com ela. Enfim, ela discerniu aquele tempo, né? E isso é muito importante. Segunda coisa, ela escolheu o que era necessário. Então, ela discerniu e ela agiu, e ela foi, ela escolheu fazer aquilo que ela entendeu, né? Ela escolheu adorar no meio de outras demandas. Gente, como isso é difícil, como isso é uma questão de viver com um coração cheio de Deus, né? E aí, assim, a autora termina esse capítulo falando, tá, entendi tudo isso, mas como que eu pratico isso na minha vida, né? Então ela dá umas dicas aqui práticas. Primeira coisa, escolher os caminhos do Senhor em todas as oportunidades. E isso aqui ela tá querendo falar no sentido de você comprometer-se a escolher ativamente por Deus em cada ação, palavra, resposta, pensamento. Ou seja, você vai manter o seu coração voltado para o Senhor. E, gente, eu acho que a verdadeira transformação daquele que se converte passa por isso. Porque não adianta eu conhecer o Senhor e eu agir como se não conhecesse, certo? Então, qual é a diferença? É que quando eu começo a pautar todas as minhas ações, e isso começa em julgar os meus próprios pensamentos, né? Em avaliar as minhas ações e deixar o Espírito Santo me comandar, isso traz uma transformação.
né? Então, nas respostas que a gente dá, nas reações que a gente tem, nos pensamentos, é deixar o Senhor entrar em cada área da nossa vida. E isso é um comprometimento, assim, de eu escolher ativamente por Deus. Eu quero que o Senhor se manifeste através da minha vida. Então, essa é a primeira coisa, né? E isso, aí ela dá algumas dicas de alguns hábitos, né? Mas como que você faz isso? Um é tomar essa decisão, né? Tudo começa com uma decisão. Eu quero ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu quero ser uma expressão do amor de Deus na terra. Eu quero viver isso. Então, isso é uma decisão. E como? Aí você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer Deus, gastar tempo com Deus. E ela fala, né, que uma coisa simples que mudou muito a vida dela foi que antes ela ia ouvindo música para o trabalho. Depois ela percebeu que podia ouvir palavras, né, de pregações. E depois ela percebeu que ela podia ouvir a própria palavra, né? E que esse hábito para ela foi fundamental porque ela começou a conhecer mais realmente, sabe, a fonte e memorizar esses versículos que ajudam ela tanto, né? Então fica aí uma dica. E aí, o que ela fala também? Ela cita esse outro versículo que é maravilhoso, gente. Porque eu vou te falar, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo começa a orientar a gente com muito mais clareza, né? E ela lembra esse versículo: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Ou seja, você decide se comprometer a viver aquilo que Deus quer que você viva e o Espírito Santo vai soprar e você vai começar a ter esse discernimento do que fazer, quando fazer, né? E, gente, isso é para a vida inteira, né? E aí a outra coisa que ela fala, né, para te ajudar é você sempre ter um temor de perder o melhor de Deus. E eu lembro que quando eu li isso lá 20 anos atrás, gente, eu nem era casada ainda. E eu li isso, gente, isso era tão o que eu sentia. Eu tinha tanto medo de perder aquilo que Deus tinha para mim, que cara, eu orava muito para saber qual era a vontade de Deus. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, glória a Deus, porque eu tomei tantas decisões tão fundamentais nessa época, né? Decidi casar contra tudo e todos, porque era uma situação, poxa, eu era nova, enfim. Mas casei bem, casei com quem o Senhor tinha escolhido para mim. Só de eu ter me convertido, enfim. Eu temia perder o melhor de Deus por conta das minhas escolhas mal feitas, né? Que a gente faz escolhas mal feitas quando a gente não tem uma orientação de Deus, né? Enfim, comprometer-se diariamente com Deus, né? Isso é um compromisso mesmo, sabe? De quase um casamento, assim, não. Eu tenho um compromisso com Deus, então eu tenho que ter um relacionamento com Ele, né? E gente, é lindo uma frase que ela fala aqui do Andrew Murray, que aliás é outro autor maravilhoso, que tem outros livros muito bons. Já ele é do século XIX, né, mais antigo. E ele fala assim, Deus está pronto a assumir total responsabilidade pela vida entregue a Ele. Que coisa linda, gente. Como isso é real. Como é real. Quantas vezes a gente viveu testemunhos assim extraordinários de provisão, de cuidado, de tudo de Deus, porque a gente entregou tudo, né? Não que toda vez estejamos sempre entregando tudo, mas esse é o desejo do nosso coração e é isso que a gente busca cada dia, se entregar os cuidados da própria vida ao Senhor. E justamente quando eu começo a sair desse lugar de entrega e querer cuidar da minha vida, é que eu me perco. E por isso que eu leio, volto a ler, ler a palavra, ler tudo aquilo que possa te ajudar a voltar à sobriedade, né? E outra coisa aqui é cultivar um coração abrasado por Deus, ardente, sabe? Por Deus, apaixonado, porque isso vai te levar sempre de volta para a presença de Deus. E ela termina assim, né? Então, como é que tá o seu coração, né? Seu coração tá ardendo pelo Senhor? Se você tivesse que
desenhar um termômetro, ela fala isso porque é muito bom que tem um guia de estudo, né, no finalzinho. Quem quiser me avisa que eu mando. Cara, é sensacional. Se você fizer isso aqui de todo o seu coração, tenho certeza que isso aqui vai te ajudar a, a centrar de volta o seu coração no Senhor. Então ela fala, então desenha aí um termômetro. Seu coração tá frio, morno, quente, como é que tá? Né? E seja honesto, seja sincero com você e aonde você quer que ele esteja. Então, depois de você refletir aí como é que tá o seu coração, você faz essa oração assim sincera de entrega, né, para o Senhor, que é muito bom. E eu queria orar então com todo mundo e depois compartilhar um versículo que eu queria que ficasse no seu coração hoje. Se hoje você meditar nisso ao longo do dia, eu sei que muita gente fica na correria do trabalho, mas se você pegar um versículo, gente, por dia e meditar nele ao longo do dia, você vai ver o poder que tem a palavra de Deus num coração contrito e sincero. Amém. Senhor, eu quero abençoar, Senhor, o dia de hoje, Senhor, de todos os que puderam ouvir isso aqui até o fim. E eu oro para que o seu Espírito, Pai, Espírito Santo, encha cada coração, Senhor, e traga vida. Senhor, começa a restaurar em cada pessoa, Senhor, todo o amor por Ti, toda a sede por Ti, Senhor, restaura, Senhor. E permita, Senhor, que cada pessoa possa ouvir a Tua voz e ter direção, Senhor. Vai tirando todos os planos, os projetos, Senhor, que não são teus, que ficam no meio do caminho. E que cada pessoa possa, Senhor, ouvir hoje, Senhor, a direção em cada palavra, em cada pensamento, em cada ação. Aquieta os corações, tira todo medo, todo desespero. Senhor, toda ansiedade eu repreendo em nome de Jesus. E que cada pessoa seja edificada em Ti, Senhor. E o versículo que eu queria deixar para você meditar, decorar e encher o teu coração é o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e se desvie do mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Gente, vamos manter o nosso coração e a nossa mente voltado para as coisas do alto, em nome de Jesus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe nesse dia. Até mais.